Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, algumas notas introdutórias muito rápidas, Sr. Secretário de Estado, que já bastava à Comissão de Inquérito não receber muita da documentação, quer do Ministério das Finanças, quer de outras entidades, porque também estamos à espera que hoje o Sr. Secretário de Estado fizesse uma intervenção inicial mais profunda, que nos ajudasse a compreender algumas destas informações que não chegaram, e isso não aconteceu. Depois dizer-lhe também que é importante, e eu queria responder ao deputado do PCP, ao Manel Tiago, que nós não estamos aqui a fazer um número. Ao Miguel Tiago, estamos aqui a valorizar uma comissão de inquérito que pedimos, que pretende três coisas muito simples: é demonstrar onde é que está a verdade na questão dos intervenientes neste processo da Caixa, se houve ou não houve transparência nos atos praticados durante essa gestão, e por fim, também saber com toda a verdade porque é que isto terminou desta forma. Isto foi o que fundamentou esta comissão de inquérito e é isso que nós estamos interessados em apurar e não em fazer aqui nenhum número especial que vá ao encontro de quem se quer rir sobre esta matéria. E por isso eu queria começar muito objetivamente, Sr. Secretário de Estado, por uma questão. É que, nas respostas que deu às primeiras perguntas feitas, quer por Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, quer depois também nas do CDS-PP, alguém mente. Isto com toda a clareza. Temos que começar mesmo por aqui. E porquê? Porque o Sr. Secretário de Estado diz que o Dr. António Domingos nunca colocou a questão da dispensa da entrega da declaração do património nas conversações que teve, quer com o Sr. Secretário de Estado, quer com o Sr. Ministro, quer no dia 18, quer no dia 21, e portanto que não fez disto uma questão para aceitar o convite que lhe foi dirigido para a administração da Caixa Geral de Depósitos. Depois diz mais à frente que pode ter dito ocasionalmente apenas, quando o Dr. António Domingos afirma categoricamente que pôs essas questões em cima da mesa, que elas estavam perfeitamente adquiridas. E mais do que isso, ele escreveu uma carta em 14 de abril, todos já vimos aqui, onde estavam escritas essas condições. Eu vou dizer porquê. Quando ele diz, com toda a clareza, que uma das condições era dispensar os gestores da Caixa do estatuto do gestor público, estava perfeitamente implícito no entendimento dele, e eu vou demonstrar também que se calhar no entendimento do Sr. Secretário de Estado, essa dispensa. Por uma questão muito simples, que é, os factos são perfeitamente objetivos. E se são objetivos, a questão que se põe é que alguém diz a verdade e alguém está a mentir. E a questão é esta: o Sr. Secretário de Estado tanto concorda com isto, de que a dispensa do estatuto do gestor público para os administradores da Caixa implicava a não entrega da declaração de rendimentos e de património, que numas declarações que depois proferiu mais tarde ao próprio Diário de Notícias, que já aqui afirmou, e eu volto a elas porque elas são perfeitamente claras, quando lhe é perguntado se a questão da dispensa destas declarações é um lapso, o Sr. Secretário de Estado diz não, é intencional, sabíamos que esta seria uma consequência da sua retirada do Estatuto do Setor Público. Portanto, vai exatamente dizer o mesmo que disse o Dr. António Domingos na dispensa das declarações de rendimento e de património do Estatuto do Gestor Público. Isto acho que é objetivo. E, portanto, assumiu publicamente que era uma intenção também do Governo, neste caso, do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Ministro das Finanças, isentar os novos gestores da Caixa de apresentar ao Tribunal Constitucional as declarações de património. Isto é gravíssimo dito nesta altura, porque cria um regime de exceção que infringe a lei. Isto à partida. Infringe perfeitamente a lei, a dispensa da entrega da declaração do Tribunal Constitucional. Eu pergunto com toda a frontalidade, mas objetivamente, ainda mantém esta versão ou quer voltar atrás e reformular o juízo sobre esta dispensa de declaração? Voltando então à
Em relação à questão da dispensa ou não da entrega das declarações, como já respondi ao deputado Moisés Ferreira, ao deputado António Carlos Santos, respondo-lhe também a si. António Carlos Monteiro, peço desculpa. António Carlos Monteiro, respondo-lhe também a si. A dispensa da entrega das declarações e o deputado António Carlos Monteiro disse que foi referido várias vezes. O senhor diz que nunca foi referido. Não. Foi referido a espaços, como eu disse. Não foi referido nem muitas vezes, nem nunca foi referido. Foi referido, mas foi referido a espaços. E não foi referido como uma condição para a aceitação. Porque se fosse referido como uma condição para a aceitação, estaria nesse documento do dia 14. Ora, nesse documento do dia 14, o que está aí é dispensa do Estatuto de Gestor Público. O que me está a dizer é que, e é a sua interpretação, possivelmente decorrente também da audição que fizeram ao Dr. António Domingos, que o Dr. António Domingos representava na sua cabeça que a dispensa do Estatuto de Gestor Público o isentava da entrega das declarações. Devo-lhe dizer, e foi isto que tornei claro, que, para mim, não era uma questão de grande relevância se isentava ou não. Porquê? Porque, como lhe disse, se isentasse, existem e existiam mecanismos de controle equivalentes. Se não isentasse, então a questão não se punha. Como também já respondi, nas declarações que proferi nesse dia, a primeira questão que aparece, e isso decorre depois dos comentários do dia 23 à noite, e depois de ter aparecido um conjunto de, e aí os tais insígnios juristas, comentando uns que sim está dispensado, isto é gravíssimo, outros dizendo não está dispensado coisa nenhuma, isto não existe, okay? Aquilo que eu disse foi, e esse foi o objetivo com que disse, foi deixar muito claro que não há aqui nenhum buraco de transparência, não há aqui nenhum hiato de transparência. A transparência está assegurada, seja porque dispensa, mas há mecanismos alternativos, seja porque não dispensa. Nesse dia, de facto, e nos dias anteriores, entre o dia 23 e o dia 25, foi quando eu fiz as declarações, falei com uma quantidade grande de juristas. E, dentre esses juristas, e aquele que me recordo que foi a pessoa com quem falei mais tempo sobre isto, foi o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que me disse que, bem, parece que a Generalidade considera que a lei está em vigor e, portanto, se a lei está em vigor, a questão não existe. Isto é uma não questão que foi levantada e que tem gerado debate, mas que não é uma questão de fundo, no sentido em que não está em causa sequer a não entrega das declarações. E, portanto, este é o ponto. Em relação à forma como todo este processo decorreu e como acabou, como referiu. Bem, aí temos leituras diferentes, o que é normal, sobre a forma como o processo decorreu e como acabou. A forma como o processo decorreu teve episódios que eram, de facto, dispensáveis. Desde logo, era, obviamente, preferível que o processo tivesse decorrido com maior tranquilidade, mas as coisas são o que são, e estamos a falar de um banco de grande dimensão, que estava numa situação que era delicada e, ao mesmo tempo, era preciso fazer três coisas. Nomear uma nova administração, pôr um novo mecanismo, um novo modelo de governação da instituição e ter um plano de recapitalização sem ajuda de Estado. E, portanto, isto era uma tarefa extremamente complexa para ser feita toda em simultâneo. Agora, a forma como acabou, eu acho que foi uma forma bastante feliz dentro daquilo que é a situação em que a instituição estava. Desde logo, a autorização do BCE aos administradores, a primeira foi no dia 17 de agosto. O processo começou, como digo, no dia 18 de março e a aceitação do Dr. António Domingos foi no dia 16 de abril. Portanto, passado alguns meses, conseguimos a aceitação pelo BCE. No final do mês de agosto tínhamos a aceitação por parte da DGComp, o banco foi recapitalizado fora de ajudas de Estado e conseguiu fazer a emissão dos ditos produtos híbridos, portanto, do dito produto de dívida altamente subordinado e que era posto em causa que se pudesse alguma vez fazer, fê-lo. Há um Conselho de Administração renovado. E há uma gestão profissional e há um novo mecanismo de governação em que o Estado está, o que chamam
a DG Comp at arm's length, ou seja, em que o Estado define aquilo que são as linhas mestras, define a estratégia, mas a gestão diária do banco e as decisões são tomadas por uma administração profissional. E, portanto, eu considero isto algo que foi um enorme sucesso e que teve um papel fundamental na estabilização do sistema financeiro português e, portanto, essa é a visão que tenho e é a visão do Governo. Sr. Secretário de Estado, preciso-me só esta matéria. Para si, e acabou de o dizer, era indiferente que ficassem ou não ficassem dispensados da apresentação das declarações. Para mim, essa questão, como lhe digo, era uma questão que não tinha a materialidade que veio a ser dada naqueles dias. Porquê? Porque, independentemente de ficarem obrigados a entregar ao Tribunal Constitucional ou de ficarem obrigados a prestar informação ao Banco de Portugal, ao SSM, e depositarem as declarações junto da Caixa Geral de Depósitos com acesso por parte do acionista, neste caso do Governo, estava assegurado o controlo da acumulação de riqueza, porque é disso que se trata naquelas declarações, por parte dos administradores da Caixa que tínhamos contratado. É que para nós é completamente diferente. Umas tornar-se-iam públicas e de fácil transparência e as outras não era o caso. E pelo menos essa diferença existe e essa diferença na transparência democrática é muito importante. Também queria precisar duas coisas que usou, que é naquela questão da alteração do Estatuto do Gestor Público, pôs aquela questão de que isso facilitaria melhor a questão da seleção de administradores ou de candidatos a administradores para a própria Caixa Geral de Depósitos e, ao mesmo tempo, facilitaria também a gestão em condições de mercado. Sr. Secretário de Estado, eu queria que me explicasse melhor isto, porque eu acho que isto são manobras de diversão para explicar essas matérias. Primeiro, porque era muito mais fácil então alterar o Estatuto da CRESAP. E já não havia, o Sr. Secretário de Estado deu o exemplo da CRESAP. Porque é que não se alterou o Estatuto da CRESAP? Que era mais fácil em termos de lei orgânica. E, em segundo lugar, a Caixa já existe desde 2016 como banco público e com esta forma. Se fôssemos nós a pedir isso, diriam todos amanhã nos jornais que estamos a pedir a privatização da Caixa Geral de Depósitos. O que é que diz o Sr. Secretário de Estado? Bem, eu não estou aqui na posição de comentador político e, portanto, não vou comentar aquilo que é a sua leitura do que aconteceria se fosse o PSD a fazê-lo nessas condições. Agora, o que lhe digo é o seguinte, portanto, em relação à questão da CRESAP, obviamente que isso foi o que ex post acabou por ser feito, que é, neste momento, com as alterações que foram introduzidas, a questão da CRESAP, se não me falha a memória, não foi reintroduzida e, portanto, continua dispensada a ida à CRESAP. Agora, a questão tem a ver com o seguinte. A isenção do Estatuto de Gestor Público era e é algo que, do ponto de vista de quem vai à DG Comp apresentar um plano dizendo a Caixa vai ser gerida em condições de mercado, uma das marcas fundamentais é dizer os gestores da Caixa vão ser contratados nas mesmas condições que quaisquer outros gestores e o acionista vai contratá-los exatamente da mesma forma, sem lhes impor restrições adicionais. Agora, compreenderá que ter a CRESAP que faz seleção e depois ter uma avaliação de idoneidade por parte do Eurosistema são dois processos com enormes redundâncias e, aliás, quem conhecer e quem conhece o processo, e o processo não é sigiloso, os formulários da CRESAP e os formulários depois são exigidos pelo Banco de Portugal para preencher, para enviar para o Eurosistema, há ali várias partes em que há um overlapping. Agora, obviamente que uns estão adequados a uma instituição financeira e outros são um template bastante mais genérico e que se aplica a qualquer instituição. Portanto, era importante aí que essa duplicidade, essa duplicação e essa redundância não existisse. Então, porque é que o Governo, quando alterou o Estatuto de Gestor Público, alterou algumas partes e não alterou essas relativas às empresas públicas, que também constavam desse memorando inicial que enviou o Dr. António Domingos, nomeadamente leis de alteração do regime jurídico das empresas públicas? Vamos lá ver, em termos do Estatuto de Gestor Público, a questão era muito mais clara e era relativamente claro que a isenção do Estatuto de Gestor Público era algo que nos parecia bastante importante. Devo-lhe dizer que, depois das alterações introduzidas no Orçamento de Estado, tivemos diversas discussões com a Comissão Europeia, em que,
trabalhámos e conseguimos convencer a Comissão Europeia que aquelas alterações não eram relevantes no sentido de pôr em causa a natureza do plano em condições de mercado. Houve questões, obviamente que foi imediatamente posto em causa se não estávamos a reintroduzir controle político sobre a Caixa. Felizmente foi possível de demonstrar que não. No que diz respeito ao regime jurídico do setor empresarial do Estado, a questão é uma questão mais complexa. Desde logo estamos a falar de algo que algumas partes têm a reserva de lei. E tendo a reserva de lei, são questões que decorrem e implicam um debate mais aprofundado. Por um lado. Por outro lado, afetam um conjunto de empresas financeiras sob a égide do Estado, porque a Caixa não é a única empresa financeira, mas há um conjunto de outras empresas financeiras que, sob a égide do Estado, seriam afetadas. Agora, não lhe nego que há alguns preceitos que podem levantar questões. E levantaram, nós tivemos que explicar, por exemplo, à DGComp, porque é que o Estado há de indicar um administrador que a todo o tempo tem direito de veto. Os administradores com direitos especiais é algo que é difícil de explicar porque é que há um administrador que tem determinados direitos especiais. Ele existe, conseguimos explicar, mas é uma questão que é suscitada. Há outras questões, como por exemplo o controlo dos conflitos de interesse junto da IGF. Bem, aí há uma discussão também que é preciso fazer. E, portanto, essa discussão é uma discussão que tem que ser maturada, deve ser maturada, mas não impedia uma aprovação do plano em condições de mercado. E, portanto, considerámos que era importante olhar para essa questão nessa perspectiva e havia outro bloco também, que está também nessa carta do Dr. António Domingos e que também é relevante, que tem a ver com a questão do regime de alienação de participações sociais. Ora, o regime jurídico do setor empresarial dos Estados também tem preceitos sobre a alienação de participações sociais. Portanto, as duas coisas teriam que ser vistas em conjunto. Dado o tempo exíguo em que estávamos a trabalhar, o que nos pareceu importante era, primeiro, garantir o mínimo para que pudéssemos aprovar o plano em condições de mercado e depois ir então a essas questões e com algum detalhe, ver e discutir ao nível do Parlamento, em particular, todas aquelas que dizem respeito a alterações que são reserva de lei da Assembleia da República. Sr. Secretário de Estado, para nós, e digo isto a terminar este conjunto de perguntas sobre esta questão, o Dr. António Domingos, sobre esta questão, tinha uma percepção clara e para nós, da audição que fizemos ao Dr. António Domingos, confrontando com a de hoje, é claro que o Dr. António Domingos estava certo que foi assumido um compromisso para o dispensar da declaração da entrega das declarações de rendimentos. Tanto é que fez isso aos seus convidados para a administração e que também, a seguir, inviabilizaram a permanência deles e alguns tiveram que se demitir sobre esta matéria e mais, as palavras valem uma coisa, mas as questões escritas valem outra. E o Dr. António Domingos escreveu uma carta ao Ministro das Finanças onde diz claramente que a não submissão ao dever de entrega ao Tribunal Constitucional da Declaração de Património constituía desde o início uma premissa essencial e foi uma das condições acordadas para aceitar o desafio de liderar a gestão da Caixa e do mandato para convidar os restantes membros dos órgãos sociais. Para mim, para nós, isto é perfeitamente claro e objetivo deste compromisso para ele assumido sobre essa questão. Queria passar a outra questão muito simples também, mas que para mim é essencial, que é como é que um gestor, putativo Presidente da Caixa, o Dr. António Domingos, esteve durante 45 dias a obter informação privilegiada que podia divulgar aos concorrentes de uma forma perfeitamente protocolada, quando o Sr. Secretário de Estado diz aqui que isso aí usava-se a ética e a confiança. Como é que aqui tinha confiança e confiava na ética do Dr. António Domingos para não passar as informações que recebia enquanto não era Presidente da Caixa e atrás não confiou no entendimento que ele tinha, isto é, não assume que ele disse a verdade atrás. O Dr. António Domingos atrás diz que foi assumido um compromisso de não entregar as declarações. Aqui o Sr. Secretário de Estado diz que confiava nele para que as informações não passassem para o público, nem para outros bancos, nem para os concorrentes. Como é que aqui a ética é diferente em relação a uma pessoa? Não está aqui em causa uma questão de ética. Eu não estou a acusar o Dr. António Domingos, longe de mim tal ideia, de mentir. E aí, embora alguns colegas seus isto cause risos e comentários, foi o ponto em que, como referiu o Sr. Ministro, houve o tal erro de percepção.
o Dr. António Domingos teve uma percepção de algo que materializou como sendo a realidade e que diz respeito ao facto do Estatuto de Gestor Público implicar a não entrega das declarações, que não se materializou. Não mentiu, por amor de Deus, não está aqui isso em causa. Agora, quando me diz que estava um compromisso assumido, bem, esse compromisso não aparece em nenhum dos documentos em que o Governo e o Dr. António Domingos decidem sobre a relação, para saber que, tendo acesso à informação e os termos em que têm acesso à informação, que são os termos que decorrem de um convite para assumir a presidência do maior banco português, com quem trabalha, ou só trabalhava para um dos bancos com quem trabalha. Portanto, existe uma segregação de informação e essas entidades são entidades profissionais e que têm obrigações, têm compliance e onde é feita essa avaliação. No que diz respeito ao Dr. António Domingos, que é uma entidade individual, essa análise é uma análise que corresponde de quando eu convido o Dr. António Domingos para ser Presidente da Caixa, quando ele me diz que aceita e quando ele me diz que vai para fazer o plano de negócio é necessário que tenha acesso à informação que o acionista tem e quando, posteriormente, e o Sr. Ministro poderá explicar melhor os termos, o Sr. Ministro contacta o Presidente da Caixa em exercício e lhe dá nota de que foi, de facto, aceito o convite e, portanto, para fazer o plano de negócio, o Dr. António Domingos deve ter acesso à informação estritamente necessária que o acionista poderia ter, na estrita medida em que é necessário para fazer o plano de negócios. Quando é dada essa indicação, o Dr. António Domingos percebe a sensibilidade da informação que vai ter, um homem que está há 27 anos no sistema financeiro e, portanto, se me pergunta como é que eu tenho a certeza que ele não usou essa informação e não distribuiu essa informação, bem, tenho a mesma certeza que tenho de que quando falo com o Dr. António Domingos e quando ele está a elaborar o plano de negócio, está a elaborá-lo para a Caixa e não está a fazer aquilo que seria, entre outras coisas, algo criminoso, porque isso configura a prática de um crime. Sr. Deputado, 35 segundos para ter igualdade de armas em relação aos outros senhores deputados que excederam o tempo. Só para fechar esta questão, porque se for preciso outras, depois passa-se para outra ronda, que é, sabendo que essa informação que prestou o Dr. José de Matos ao Dr. António Domingos não é confidencial, porque lhes foi fornecida, porque é que não foi fornecida à Comissão de Inquérito também essa informação? Nós pedimos-la. Como lhe digo, a informação que tenho é que a discussão sobre o protocolo de divulgação de informação está, neste momento, segundo percebi agora, entre o Sr. Presidente da Comissão, o chefe de gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, é um tema que está a ser discutido. Agora, como lhe digo, há 3 níveis de informação. Há a informação sigilosa, protegida por sigilo bancário, a que nem o acionista pode ter acesso. Há a informação que está protegida, chamemos pelo segredo comercial, a que o acionista pode ter acesso, mas cuja divulgação pode pôr em causa ou pode pôr em desvantagem a empresa. Há informação também no mesmo âmbito do Investor Relations, portanto, e depois há a informação que é divulgada, que está nos sites e que é divulgada para o público em geral, e informação que, não estando nos sites, o público em geral pedir para determinados fins pode ser fornecida. E, portanto, aquilo que o Dr. António Domingos teve acesso foi ao primeiro e ao segundo nível de informação, ao terceiro ninguém tem acesso, incluindo o acionista. Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar para a segunda ronda de 5 minutos. O Partido Socialista está... Não começou para... Peço desculpa. Peço para o Partido Socialista, outra vez, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputada, peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Secretário de Estado, Mourinho Félix. Senhoras e senhores deputados, esta é a terceira audição desta Comissão Parlamentar de Inquérito e a matéria de facto que constitui o objeto desta Comissão está abundantemente escrutinada e eu diria mesmo esgotada. O Sr. Dr. António Domingos, antes de vir a esta Comissão, já tinha sido ouvido 2 vezes neste Parlamento e, como o próprio disse no final da última audição, e cito, não tenho mais nada para dizer. Aliás, peço desculpa por ser um bocadinho fastidioso e repetitivo, quer nesta sessão, quer nas anteriores, mas o que é, não tenho nada de muito diferente para dizer.
O Sr. Governador do Banco de Portugal, também ouvido nesta comissão, e face às condicionantes a que está obrigado pelo Banco Central Europeu, também nada acrescentou sobre a matéria. De facto, vimos agora